Lucas capítulo 7, do versículo 11 até o 17. Evangelho de Lucas. Quantos acharam? Diga amém. Tem aí também, quem não trouxe Bíblia, tem aqui também. Diz assim o texto: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Bom, queridos, aqui na palavra de Deus nos relata de um episódio, de um fato que ocorreu na época que Jesus andava aqui em carne, e um fato milagroso, aliás, um grande milagre. Muito obrigado, querido. E eu já preguei sobre essa palavra muitas vezes mesmo. Se tem um episódio que eu amo na Bíblia, é esse daqui. E cada vez que o Senhor manda eu pregar esse texto, eu tenho uma nova visão, uma nova perspectiva. Cada vez que eu falo sobre esse texto, por que ele mexe comigo? Talvez porque há muitos anos eu venho me dedicando, eu e minha família, nós nos dedicamos à restauração, à ressurreição de vidas, à restauração de casamentos, à restauração de pessoas, a tirada de pessoas de uma vida de escravidão, de drogas, de bebidas, de marginalidade. Aqui esse texto fala de uma ressurreição que Jesus promoveu. De todos os milagres que Jesus fez, talvez as ressurreições sejam as mais dramáticas. E uma coisa que você deve ansiar no seu coração é de ser um ressuscitador. Fala para o teu irmão assim: eu desejo que você seja um ressuscitador. Fala para o teu irmão assim: ora por mim, para que eu seja um ressuscitador. O versículo-chave, talvez, deixa eu ver aqui. No versículo 13, essa parte me chamou a atenção. Versículo 13 diz assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. Esse é o versículo-chave. Por quê? O que me chamou a atenção? Porque uma característica do ressuscitador, de alguém que foi chamado, de alguém que deseja ser um ressuscitador. Quantos aqui gostariam de ser ressuscitadores? Quantos gostariam aqui de ser ressuscitadores? Então põe a mão na tua cabeça e fala assim: Senhor, depois dessa feijoada, ressuscita-me. Amém. Então você ressuscita primeiro você, depois você vai ressuscitar outros, né? Então fala assim: ressuscita-me, Senhor. Então uma característica, querido, que é interessante, que Jesus aqui está te ensinando a ser um ressuscitador. O que ele fez aqui? Ele viu. Fala para o teu irmão assim: olhou e viu. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos cegos. Pelo menos para o mundo espiritual nós éramos cegos.
E não éramos só cegos para o mundo espiritual, nós éramos cegos para as reais necessidades das pessoas. As pessoas têm necessidades e a gente acha que as pessoas precisam de comida, precisam de roupa, precisam de médico, e as pessoas precisam de tudo isso, o corpo físico delas. Para elas poderem viver os 2 minutos aqui nesse planeta, elas precisam de tudo isso. Só que o problema é que nós resumimos as necessidades, as nossas e as das outras pessoas, nessas coisas. Jesus, ele olha para aquela mulher e ele vê. E uma coisa que você precisa entender é que Jesus, eu quero que você pegue isso, Jesus, ele não vê como todo mundo vê. Então, toda vez que você olha, fala para o teu irmão assim, toda vez que você olha para alguém, você está vendo uma coisa, mas Jesus está vendo outra coisa. Qual o desafio? O desafio é você olhar para as pessoas, olhar para o mundo, olhar para o seu país, olhar para a situação, olhar para o contexto político, olhar para o contexto econômico, olhar para a tua família, olhar para as pessoas que você encontra na rua, e você vê, mas não aquilo que você vê aquilo que Jesus vê. Só isso que eu acabei de falar já estava bom de eu fechar minha Bíblia aqui, meu computador, e sair andando e deixar vocês dormindo nesse barulho a semana toda. Isso aqui já é um grande desafio. Uau! Você olhar para as pessoas, você entrar no seu ônibus, você entrar no seu trem, você entrar no seu carro, você entrar na sua condução, você entrar na tua célula, você entrar no seu discipulado, você entrar na sua comunidade cristã, você entrar no seu posto de trabalho e você olhar, e você vê como Jesus vê. Parece simples, mas não é. Não é. Talvez nosso erro de postura, ou as decisões que nós tomamos em relação às pessoas, ou o que nós pensamos das pessoas, está muito relacionado com a forma de nós vermos. Feche seus olhos e faz um clamor agora diante do Senhor. Senhor, eu quero enxergar como o Senhor enxerga, eu quero ver como o Senhor enxerga, eu quero enxergar da forma peculiar, a forma que só o Senhor sabe ver. Amém. E como que Jesus vê as pessoas? Vamos lá, o quadro. Esse é o quadro. Havia uma mulher numa cidade chamada Naim. Essa mulher, ela tinha um marido. O marido dessa mulher é aquele que a sustentava. Naquela época a mulher não era como a mulher de hoje, que é executiva, que trabalha fora. A mulher, ela ajudava, ela acompanhava, ela apoiava o marido, mas ela era protegida, era mantida pelo marido. Todos os sonhos daquela mulher, dessa mulher em questão, estavam depositados no seu marido. Todos os seus anseios, todos os seus sonhos, todos os seus pensamentos, toda a sua noção de futuro, de vida, de propósito, estava lançado sobre esse marido. Só que chegou um tempo que esse marido morreu. Ela tinha um marido e tinha um filho. Qual é o raciocínio normal? Quando você tem um marido, nesse caso, e tem um filho homem, todo aquele futuro, todo aquele objetivo, todo aquele sonho, todos os propósitos que ela tinha depositado no seu marido, agora morto, ela faz o quê? Faz uma transferência. Ela transfere tudo agora para o seu filho, que está vivo.
Então, apesar de eu ter perdido meu marido, apesar de agora os meus sonhos serem frustrados, meus objetivos agora como família foram machucados, agora eu posso transferi-los para o meu filho. Só que acontece uma outra fatalidade. O que acontece? Esse filho também morre. Nós tivemos um caso aqui na igreja, de questão de dias, de meses, um mês, nem. O filho morre, depois o pai morreu. Né? Primeiro foi quem? O pai, depois o menino morreu. E é complicado, querido. Porque na hora que morre esse filho, essa mulher fica absolutamente desamparada. Absolutamente desamparada financeiramente, desamparada emocionalmente e lá, no contexto judaico, desamparada espiritualmente. Em questão de dias, essa mulher perde o seu pastor, o seu marido, o seu mantenedor, sua segurança, o seu futuro. Essa é a cena. Agora estão entrando nos limites da cidade. Os cemitérios ficavam sempre depois dos limites, ou no limite da cidade. E eles estão carregando um caixão, os carregadores estão carregando. Dentro daquele caixão, dentro daquele esquife, estava o quê? Estava todos os sonhos daquela mulher, estava todos os objetivos daquela mulher, estava toda a segurança daquela mulher. A partir depois desse enterro, essa mulher cairia, questão de dias, numa vida de miséria, numa vida de fome, numa vida de desamparo. Porque, caso você não saiba, naquela época não tinha assistência social, a vida era muito difícil, e cada família tinha que cuidar da sua própria família. Dentro daquele caixão estava, então vinha uma multidão, certamente arrasada, chorando, levando aquele sonho, aquele objetivo, aquele propósito para a tumba, para a terra. Ao contrário, vinha uma outra multidão. Diz para o seu irmão assim, outra multidão. Quem é essa outra multidão? A multidão de Jesus. Essa multidão, ela vem numa outra atmosfera. Essa multidão vem com nada mais, nada menos do que o Senhor do universo, que tem palavras de vida eterna, que tem palavras de salvação, que tem futuro, que tem sonho, que tem propósito, que tem tudo. Dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, o Senhor do universo. E aí essas duas multidões se encontram. A multidão feliz, a multidão que tem um Senhor, a multidão que está amparada, a multidão que está com o caminho, que está com a verdade, está com a vida. E aí eles encontram com uma atmosfera de morte, uma atmosfera de desespero. Esse é o quadro. Quando eu disse, você crente, nós crentes, nós precisamos ter a visão de Jesus. Jesus, ele olha para aquela mulher, e a Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão. Por quê? Porque ele, como Senhor, sabia tudo o que estava acontecendo com aquela mulher. E sabia o que seria daquela mulher daqui em diante. Fala para o teu irmão assim, Jesus sabe quem é você. Jesus sabe qual é a tua situação. Jesus não está alheio ao que você está sentindo, ao que você está vivendo. Jesus compreende a tua vida. Jesus sabe quem é você. E Jesus, quero dizer bem simplesmente,
Jesus é o Senhor. Então, peraí, gente, peraí. Mudou, né? Presta atenção, agora mudou. Não é simplesmente um homem que está olhando e está sentindo uma situação. O Senhor está vendo. Quem está vendo? Porque o texto diz assim: e o Senhor a viu. As lágrimas, o Senhor vê. A carência, o Senhor vê. A enfermidade, o Senhor vê. A situação, o Senhor vê. E por que eu estou enfatizando o Senhor? Porque Ele é Senhor e Ele pode, porque Ele é Senhor. Fala para o teu irmão assim, não se esqueça. Eu olho para você e vejo uma coisa, mas o Senhor está vendo a verdadeira situação. Não é qualquer um. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que vê você. É o Senhor que pode. É o Senhor porque Ele é Senhor. E porque Ele é Senhor, eu posso saber que Ele vai fazer algo. Fala para o teu irmão assim, nas lágrimas está o Senhor. Na dor está o Senhor. No sofrimento, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. E no cemitério? Pastor, Ele está em todo lugar, menos no cemitério. Cemitério não, né, pastor? Então, queridos, nesse caso aqui, você vai ver que Ele também está no cemitério. Ou Ele está no caminho rumo ao cemitério. Eu não sei qual é a tua situação, mas essa manhã, essa tarde, eu vim apresentar quem para vocês? O Senhor. Eu vim apresentar o Senhor para você. E essa mulher? Eu quero que você me mostre aí no texto que você leu aqui, algum lugar onde você vê essa mulher pedindo alguma coisa. Eu te desafio você achar aí algum lugar, uma hora que ela está clamando alguma coisa, que ela está orando, que ela está implorando, que ela está pedindo, que ela está desesperada, pedindo alguma coisa para alguém. Sabe, querido, o Senhor Jesus, Ele ouve o que clama. Ele responde ao que clama, segundo a vontade dele, logicamente, mas Ele ouve. Mas Ele também, porque é alguém movido de íntima compaixão, Ele vê a situação, mesmo daquele que não clama, mesmo daquele que já perdeu a esperança. Se você conhece alguém que já perdeu a esperança, de alguém que nem está lembrando mais de Deus, sabe de uma coisa? Continua confiando, porque o Senhor está vendo todas as coisas. Talvez na tua vida, alguma situação que você tem vivido nesse momento, alguma situação física, alguma situação emocional, ou familiar, ou ministerial, sei lá. Pastor, por que o Senhor descansa tanto? Por que então, queridos? Porque eu sirvo o Senhor. E o Senhor é Senhor. O Senhor é soberano. O Senhor é dono. O Senhor manda. O Senhor tem capacidade, tem poder. Ele pode, porque Ele é Senhor. E Ele viu.
Ele viu o que ela não viu. Essa é a cena. As pessoas estão levando o garoto para ser enterrado. E o Senhor viu isto. Quantos aqui já tiveram a seguinte reação? Parece que o Senhor não está vendo. Isso é um engano, viu, querido? O Senhor sempre vê. Ele sempre vê. Sempre. Senhor, você não está vendo nada disso, não? Você não está vendo essa injustiça que estão fazendo comigo? Senhor, você não está vendo? Olha isso! Como Asaf, né? Disse assim, olha, a pessoa que está tudo errada está se dando bem. E eu que estou fazendo tudo certinho, estou me dando mal. Será que o Senhor não está vendo nada disso? Eu estou começando a achar que eu estou lavando as minhas mãos na inocência. Isso você vai achar em Salmo 73. Salmista Asaf, ele chega a dizer, em vão tenho purificado as minhas mãos na inocência. Porque por alguns momentos na nossa vida, e eu quero te alertar, nesse momento que você começa a achar que Deus não está vendo, é o momento que você começa a ter tudo na sua vida travada. Mas eu confio tanto no Senhor, que mesmo assim, Ele está vendo. Porque mesmo nos momentos que eu pensei como Asaf, Ele continuou olhando para mim, e continuou me vendo, e continuou ser Senhor. Fala para o teu irmão assim, Jesus é Senhor. E quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele é movido de quê? Ó, repete tudo isso aí que você falou para o seu irmão assim. Jesus está te vendo. E quando Ele olha para você, fala. Esse é Jesus. Ah, pastor, mas isso só foi uma vez. Não, querido, foram muitas vezes que Ele fez isso. Você vai ver lá no deserto Ele pregando, e de repente Ele olha para aquela multidão. Ele faz o que para a multidão? Ele olha para a multidão e pergunta assim para os seus discípulos, assim, me fala uma coisa. Essas pessoas, elas têm o que comer? Eles disseram não. Elas têm que voltar para casa. Jesus olha para aquelas pessoas, calcula o quanto que eles tinham que andar e quanto tempo que eles levariam para voltar para suas casas. E Ele faz um cálculo simples. Ele diz, tem o frio da noite, tem a dificuldade, a secura. Essas pessoas vão desfalecer pelo caminho. E movido de íntima compaixão, Ele fala para os discípulos, e o Senhor Jesus está aqui, falando para você, discípulo dele, vai e alimenta essa multidão. Quantos tiveram a mesma reação que os discípulos? Eu? Fala assim, eu? É, você mesmo. Senhor, mas não temos nada. Então faz assim, dá uma geral, faz um apelo, levanta uma oferta, vamos levantar uma oferta agora, levanta uma oferta aí, de comida. Pronto, agora está resolvido o problema, vamos levantar uma oferta. Olha que teve ideia, é crente. O cara que teve ideia é crente, vamos levantar uma oferta. Levantaram a oferta, trouxeram... O que trouxeram? Fala para o teu irmão aí. 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão de 20.000 pessoas. 4.000 é a conta da Bíblia. Só que 4.000 é homens
fora mulheres e crianças. Isso dá, no mínimo, 20 mil pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. Eles falaram assim: então, Senhor, é isso aqui que nós temos. Aí você ouve alguém pedindo alguma coisa? Você ouve alguém clamando? Você ouve alguém reclamando? Não. Você vê Jesus olhando para a multidão e ser movido. Agora vocês pegam esses 5 pães e 2 peixes. Pega aí, vai, pega aí esses 5 pães e 2 peixes. Faz assim: 5 pães, 1, 2, 3, 4, 5, e 2 peixes. E agora vão e distribuam para essa multidão. A reação deles: mas como que nós vamos distribuir? Como? Não vai dar! Ele fala assim: não, faz assim. Agora vocês vão ver que vai dar agora. Vocês fazem grupos de 50 pessoas e sentam tudo junto. Só que eles fizeram uma coisa que a gente não faz. Eles obedeceram. Tá bom, mandou. Aí, pessoal, faz grupo de 50 pessoas. Faz uma rodinha de 50, que logo, logo vai rolar uma comida aí. O mestre está falando que vai mandar comida para vocês. E de repente eles começam a entregar, e todos ficam alimentados, ainda sobra. Os discípulos falam assim: não, você não está entendendo, mestre, são 5 pães e 2 peixes, não é 50 mil pães, não, é 5. Então, queridos, fala para o teu irmão assim: milagre não se calcula. Se você é do tipo que gosta de calcular milagre, para de calcular, porque milagre não se calcula, milagre se vive, milagre se obedece e milagre se realiza. Ontem nós fomos para casa, eu e o presbítero Celso, deu uma carona para minha casa, e nós começamos a conversar sobre isso. E eu disse para ele: querido, milagre não se calcula. Ele falou: é isso mesmo, pastor. Que se eu fosse colocar na ponta do lápis a minha vida, isso seria impossível. Então, é isso daí. É isso que nós vivemos. Há muitos anos nós já vivemos assim. E não irresponsavelmente. Quem gosta de calcular tem problema. A pessoa que começa a calcular, ela começa a ter problema. Não estou dizendo que precisa ser inconsequente. Estou dizendo que naquilo que diz respeito a milagre, aquilo que é milagre, para de calcular. Você fala assim: mas como que eu vou salvar minha família inteira então, meu irmão? É um milagre, só um milagre. Então, é disso que nós precisamos, de um milagre da ressurreição. Comece a olhar para as pessoas como Jesus olha. Daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, nós iniciaremos a nova Universidade da Vida. E nessa próxima Universidade da Vida, irmãos, nós vamos trazer 4, 5 vezes mais do que nós trouxemos. Agora em junho nós vamos encher aquele ginásio poliesportivo de São Bernardo. E qual é o cálculo? Não estou calculando nada, nós vamos levar, porque o Senhor vai mover. Agora, como que isso vai acontecer? Quando nós abandonarmos as nossas feridas de alma, as nossas travações, as nossas revoltas contra Deus, que não fez as coisas exatamente do jeitinho que você queria, porque Ele é Senhor, lembra? Ele é Senhor. Faça a tua parte. Qual é a nossa parte? Confiar no milagre. Qual a parte dele? Realizar o milagre. E assim, qual o desafio? Eu estou lançando um desafio para a igreja CQL hoje. Igreja CQL, estou lançando um desafio para você. Comece a clamar com lágrimas para o Senhor te revelar a íntima compaixão de Jesus, a revelação da íntima compaixão de Jesus.
Uma pessoa cheia de compaixão, ela não precisa fazer força para encher célula. Uma pessoa cheia de compaixão não precisa de força para fazer milagre. Uma pessoa cheia de compaixão, ela enxerga como Jesus, ela vê como Jesus e ela realiza como Jesus. As pessoas que se aproximam de quem está sendo movido de íntima compaixão, elas sentem a presença de Jesus. E esse que é o desafio que eu tenho lançado à minha vida. Senhor, eu sei que eu preciso de mais compaixão. Eu preciso de amor. Eu preciso de ter o teu amor, a tua visão. Porque muitas vezes, irmãos, a travação que nós temos com a pessoa, como nós falamos domingo passado, que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principado e potestades, é porque nós não temos, ou não nos entregamos à visão de Jesus. E ficamos com a nossa visão. Fala para o teu irmão assim, a tua visão, ela é corrompida, ela é egoísta, ela é invejosa. A nossa visão a gente fica comparando, né, nós com os outros, o que eu consegui, o que os outros conseguiu, e o que... Irmãos, a sua visão, a visão do ser humano é uma visão horrível. Olha só como ela é horrível. Você olha para uma pessoa que está nessa situação dessa mulher, que está sem esperança, sem nada, você olha para ela, o que você vê? Você vê todo aqueles monte de rosto de gente que você cuidou e não agradeceu e abandonou, e assim. Você entende? Que se nós não nos voltarmos para a visão de Jesus, para o olhar de Jesus, nós não podemos ressuscitar ninguém. Tem um texto em Salmo 89, 14, que diz assim: pastor, o Deus que eu conheço é um Deus de justiça e juízo. Fala para o teu irmão assim, o Deus que eu conheço é um Deus de justiça e juízo. Olha aqui para mim, querido. Justiça e juízo são a base do trono do Senhor. Fala para o teu irmão assim, justiça e juízo são a base do trono do Senhor. Mas o amor e a fidelidade vão à frente dele. Mas você não entendeu o que foi falado aqui. Toda vez que uma pessoa olha para alguém, vê o quê? Que nós seres humanos olhamos, nós vemos o quê? Justiça e juízo. Fulano fez isso. Olha lá, você viu que fulano fez aquilo. Pisou na bola. Olha lá, abandonou não sei o que lá. Olha, fez isso, aquilo lá. Justiça e juízo. Qual a diferença nossa de Jesus? Que Jesus, ele tem justiça e juízo na base do trono. Só que ele enxerga através do amor e da fidelidade. Na minha tradução está misericórdia e amor. Bondade e verdade vão diante dele. Pedro chegou para Jesus um dia e falou assim: Jesus, é o seguinte, o Senhor é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Messias, Filho de Deus. Jesus falou assim: uau! Você revelou, o Pai revelou para você quem eu sou. Uau! Então, já que o Pai revelou, deixa eu já continuar. Eu vou pegar esse vácuo agora. O Pai falou, revelou, eu vou falar um negócio, você vai entender, porque já que você está na unção, meu irmão, está na unção da revelação. Então é o seguinte, importa que o Filho do Homem seja entregue para ser morto, para que derrame o seu sangue, isso aqui. Aí Pedro falou assim, mas nem a pau. É pau Juvenal. O quê? Na minha frente ninguém pega o Senhor. Aqui é o seguinte, aqui é do Alvarenga, meu. É Vila São Pedro aqui é do Capuava. Tem essa não. E aí é o seguinte, Jesus, com a mesma serenidade que ele falou, uau, o Pai revelou, ele olha para o Pedro e fala assim,
Ei, Satanás. Arreda, sai fora, vai, desbaratina. Sai, Satanás! E outra coisa, viu, Pedro? Eu pedi para o Pai não deixar Satanás te peneirar. Porque se ele te peneirar, você não ia aguentar. Mas, saiba de uma coisa, você está falando que não vai me pegar? Antes que o galo cante, agora, você vai me negar 3 vezes. Vai Pedro lá, nega Jesus 3 vezes. Pá. Quando Pedro acaba de negar as 3 vezes, Jesus está passando. Está sendo levado de um lugar para o outro para ser açoitado. Está saindo do pretório para ser, do sinédrio para ser açoitado. Jesus, ele está passando, puxado, e ele vai lá e ele olha para Pedro. Se fosse você, falaria o quê? Fosse você fosse Jesus. Eu te disse, né? Mas eu te disse. Falei para você, trouxão? Não. Jesus, ele faz o quê? Ele olha. E ele olha como? Íntima compaixão. Não precisou falar nada, querido. Naquele momento, a Bíblia diz que Pedro começa a chorar amargamente. Esse olhar de Jesus não precisa de discurso, esse olhar de Jesus não precisa de passar sermão de 5 horas. Eu já cansei de ficar 3, 4 horas conversando com um cidadão, com uma cidadona, e falar, e citar versículo, e falar razão, tal. Levantamos, saímos, falei, e aí, querido, o que você acha? Então, é isso aí, a ideia era aquela mesmo desde o começo. E aí você sai arrasado do negócio desse. Porque você perdeu um tempão. Você gastou um tempão tentando argumentar, tentando fazer na força do braço, sendo que era só você olhar como Jesus vê. É só enxergar, é só entrar dentro do íntimo como Jesus ele permite. Tendo a visão que ele tem. Fala para o teu irmão assim, sabia que o diabo te odeia? Fala para o teu irmão, fala para o irmão da frente, da trás, do lado, avisa ele, dá um aviso aí, sabe? O diabo te odeia. Mas fala com cara de bravo, fala com cara, o diabo te odeia, rapaz. Agora, olha para os teus irmãos que você avisou e dá um sorriso de orelha a orelha, fala assim, mas Deus te ama! E Ele tem íntima compaixão de você. Esta é a boa notícia. Por isso que Deus olha para aquela mulher e fala uma coisa absurda. Ele fala o quê? Ele olha para a mulher e disse, não chores. Como assim não chores? Então, ele pode dizer isso. E essa tarde ele está dizendo para você, não chores. Agora imagina você, irmão, o pessoal vem carregando um caixão, vem a mãe daquele menino, filho viúva, e você fala assim, pera aí, não chores, mulher. Precisa de muita coragem, né, queridos? Qual é o nosso conselho quando a pessoa morre? Aí, a pessoa da minha equipe, quando você foi cuidar de alguém que tinha perdido alguém, a pessoa estava chorando, o que você falou para essa pessoa? Chora. Chora. Chora que melhora. Né? A vez que você viu uma pessoa com necessidade, faltando uma blusa, você falou, o que você foi lá? Deu uma blusa para a pessoa. A pessoa estava precisando tomar uma condução, você enfiou a mão no bolso e deu um dinheiro para a pessoa tomar condução. Não é assim? Quantos já fizeram isso que eu estou falando? Quantos já deram um prato de comida para alguém aqui? Quantos já brigaram alguém dentro de casa? É isso que nós fazemos. E quando a pessoa está chorando, a gente fala o quê?
Não chora. Não, a gente não fala o quê? A gente fala chora. Aí que Jesus fala o quê? Não chora. Pastor, então eu estou errado falar para a pessoa chorar? Não, você não está errado, irmão. Você está fazendo aquilo que é possível. Só que Jesus, ele faz aquilo que é impossível. Fala para o teu irmão assim, faça o possível e deixe o impossível para Deus. E descanse no impossível. Descanse que Ele fará o impossível. Eu não sei se você anda sepultando ou com o que está acontecendo na tua vida. Aquela mulher estava indo para um lugar para sepultar o quê? Os sonhos. Para sepultar os objetivos. Para sepultar... E é interessante que sempre vai ter gente para ajudar. Para sepultar, meu irmão, sempre vai ter um monte de gente para carregar. Para sepultar, sempre tem um monte de gente que vai falar, é isso mesmo, abandona mesmo, para que você está muito cansado. Para sepultar, sempre tem um monte de gente que vai te falar assim, eu te dou maior apoio, viu? Se você for sepultar esse negócio, é isso mesmo. Eu não sei não se eu volto para aquele encontro. É isso mesmo, não volta não. Está muito cansado. Eu estou pensando seriamente em dar um tempo, dar uma diminuída no meu ritmo na igreja. É isso mesmo, é isso aí, para mesmo. É isso mesmo, faz isso mesmo que é o que tem que ser fazer mesmo. Gente para carregar para o buraco, gente para ajudar a enterrar os sonhos, você vai achar um monte. Só que no caminho tem quem? Jesus. No caminho tem Jesus. Olha para o teu irmão assim e fala assim, não permita que as pessoas sepultem os teus sonhos. Você, homem que fez encontro nesses 2 dias, você vai chegar em casa, sabe o que vai acontecer lá na sua casa? As pessoas, infelizmente, querido, muitos deles estarão do mesmo jeitinho que eles estavam. Por quê? Porque eles não fizeram encontro. Quem fez encontro foi você. Quem teve revelação da cruz foi você. Quem teve revelação, quem foi liberto foi você. Quem teve cura interior foi você. Quem recebeu propósito foi você. Quem teve consciência de uma nova vida em Cristo foi você. Quem aprendeu a viver em família foi você. Quem aprendeu como que um moço solteiro deve planejar a sua vida futura foi você. Então não sai por aí jogando pérolas para quem não vai dar valor para as pérolas. Não vou falar de porcos porque vai ter um jogo agora à tarde. Ou já está tendo? Fala para o seu irmão, se não jogue pérolas aos que cantam avante. Fala para o teu irmão assim, não jogue pérolas. Fala para o seu irmão, não jogue pérolas para quem não vai entender o valor. Olha para o seu irmão assim e fala assim para o seu lado. Vai para o seu irmão assim, o pastor Rairini é um ser humano. Ele fala umas besteiras de vez em quando. Você, por favor, tenha misericórdia dele. Tá? Pega aquilo que é bom e retém. Retém o que é bom, amém? De vez em quando eu falo umas besteiras aqui em cima, depois meu Deus. É que tem um monte, né? Palmeirense aí. Tem uns irmãos que vieram até vestidos com camisa do Corinthians. Aí eu falei para os irmãos, né? Tem uns irmãos que eu encontrei, eu falei assim, meu irmão, você perdeu a palestra do Márcio, do presbítero Márcio. Só os fortes. Quando Jesus chega, aqueles que estão carregando o defunto, se você tiver encontro com Jesus, por isso que a gente fala, tenha um encontro com Jesus todos os dias. Tenha um encontro com Jesus todos os dias. Quando você está tendo encontro com Jesus, quando as pessoas vêm carregando para enterrar os sonhos, e você tem um encontro com Jesus, o que acontece? Para. Vai parar. Vai parar. Fala para o teu assim, vai parar.
Você vai parar de enterrar os sonhos a partir de hoje. Você vai parar de enterrar os sonhos. Fala para o teu irmão assim, vai parar. A gente vê a história de José, né, queridos? José, depois de 21 anos, presta atenção aqui, eu vou falar. Quem conhece a história de José do Egito aqui? Depois de 21 anos, eu fiz as minhas contas lá, deu mais ou menos isso, 21 anos. Que ele é vendido como escravo. Finalmente ele encontra quem? Quem ele encontrou? Quem aparece lá na frente dele? Quem? Os 12 irmãos. Os 12 não, 11 irmãos. 10, né? Na verdade ele era o 11º e tinha mais um. E ele fala assim, uau! Quando esses caras aparecem, presta atenção. Quando os caras aparecem, ele fala assim, olha lá, é o Gate. Olha o Isacar. Olha lá, é o Dan. Olha, o Efraim. Ele reconhece todo mundo. E os caras não reconhecem ele. Você sabe por quê? Pergunta assim para o seu irmão. Você sabe por quê? Porque os irmãos deles eram invejosos. E invejoso fica sempre do mesmo jeito. Só que aquele que está com Deus, ele vai, ele modifica, ele evolui, ele melhora, ele prospera, ele muda, ele toma posse, ele vai lá. O invejoso continua exatamente a mesma coisa. Invejoso não cresce porque ele fica olhando para os outros e não faz nada. Fala para o teu irmão assim. José tinha sonhos, e ele não deixou os irmãos enterrarem os sonhos. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque quem costuma querer enterrar nossos sonhos é gente invejosa. Toma cuidado com gente invejosa. A pessoa vem falando assim, coisa para baixo, não vai dar certo, inveja. Ou pessoas que ficam se comparando com os outros, inveja. Presta atenção. Falou não sei o que, não vai dar certo. Você fala assim, eu vou perguntar para Deus. Eu quero que você olhe nos olhos do seu irmão e fale assim, irmão, no que diz respeito às coisas de Deus, saiba, não vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Como assim? Já deu certo. Já deu certo, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, nós aceitamos Jesus, agora estamos anunciando e já deu certo, já está tudo bem, agora é continuar. Que história é essa? Vamos lá, o invejoso fica do mesmo lugar, do mesmo jeito, mesmo cabelinho, mesma roupinha, não investe em nada, com o mesmo jeitinho. E os que adoram o Senhor sempre vão de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, edificando, crescendo, avançando. Jovem, eu te digo, levanta-te. É isso que Jesus falou para o cara que estava no caixão. Essa perspectiva é uma perspectiva de Jesus olhando para a mãe. Naquele momento, Jesus estava o quê? Ressuscitando os sonhos daquela mulher. Naquele momento, Jesus estava ressuscitando os propósitos daquela mulher. Naquele momento, Jesus estava ressuscitando a vida daquela mulher. Porque ela tinha perdido a sua vida. Ela estava enterrando a sua própria vida naquele momento. Naquele contexto. E aí a Bíblia diz, como você viu lá, que o defunto se levantou. E é interessante, queridos, que nesse episódio, o escritor,
Lucas, ele escreve, e o defunto se levantou. Você vai ver na outra história de Lázaro, disse, e o defunto, e Jesus disse para o defunto. E aí, só que quando Jesus fala com Lázaro, ele não diz, defunto, levanta-te, ou saia daí. Ele fala o quê? Lázaro. Por quê? Porque Jesus vê diferente. Porque Jesus tem uma visão diferente. Quando ele chega para o menino, ele não fala assim, defunto, levanta-te dessa maca. Ele fala o quê? Jovem. Jesus nunca vai chamar de defunto aquele que ele vai ressuscitar. Porque para ele não é defunto. É uma pessoa que está dormindo que ele manda acordar. Quem está entendendo o que o Senhor está falando nessa tarde? Nesses dias o Senhor, você que fez encontro, e você que é parente desse que fez encontro, o Senhor trouxe essa pessoa aqui, esse moço aqui, esse jovem, essa criança aqui, e devolveu os sonhos para ele. Por favor, você que acompanha, você que é parente, por favor, ajude essa pessoa, porque aqui ele recebeu sonhos, ele foi restaurado sonhos de profissão, foi restaurado sonhos de estudar, foi restaurado sonhos de construir uma família, ou de reconstruir a família. Aqui foi levantado, foi ressuscitado os sonhos. Por favor, e você que teve os sonhos ressuscitados, não permita que ninguém mate os sonhos. Se encontre com Jesus, porque Ele está aqui. Porque Ele não chama você de defunto, Ele chama você pelo nome, porque o Senhor te conhece pelo nome. Aliás, você tem um nome que é diferente desse nome que você tem. E é por esse nome que você vai ser chamado. E vai ter um dia que você vai ser chamado por esse nome diferente que a sua mãe e seu pai te deu. E você vai ter tanta comunhão com Jesus que você vai falar, eis-me aqui, que você vai saber o seu nome. Por quê? Porque todo dia você se encontrava e ele te chamava pelo nome. Pastor, o que você está falando? É mistério. Fala para o teu irmão assim, se alguém te chamou de feio, de orelhudo, de narigudo, de baixinho, de dentuço, e seja lá o nome feio que te chamaram, fala para o teu irmão assim, o Senhor te chama pelo teu nome, e Ele te conhece, e Ele te ama, independente do que te falam de você. Você é aquilo que Deus acha de você, você não é aquilo que falam de você. E aí, meu irmão, o menino, a Bíblia diz que o menino fica de pé, o menino senta, sai do caixão. Vamos lá, vamos ver, faz o filme na cabeça. Tem um monte de cara carregando um caixão, certo? Certo. Aí, o menino se levanta. Quem são os primeiros a perceber que o menino se levantou? Quem foram os primeiros a perceber que o menino se levantou? Quem está carregando. Então, os primeiros que vão perceber que você está ressuscitando os seus sonhos vão ser aqueles que estão tentando empurrar você para o buraco. O que você vai fazer? Nada, você não vai nem aí com eles. Você vai fazer o quê? Começa a falar. É o que o menino começou. O menino desandou a falar. A Bíblia não fala o que ele falou. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele começou a falar. Falar. Então você que for ressuscitado nesses dias, você vai começar a querer abrir a boca. Começa a convidar as pessoas. Começa a falar da próxima universidade da vida. Começa a falar das maravilhas que o Senhor fez na tua vida. E começa a falar, rapaz, porque você foi ressuscitado.
Olha para o teu irmão, você que fez encontro, olha para o teu irmão e fala assim: eu estou vivo. Eu estou vivo. Conta para ele mais ou menos, conta para ele o que aconteceu aí esses dias aí. Eu estou vivo. Vai, conta para ele. Bom, queridos, essa é a visão. Você sabe que cemitério não é bagunça, amém, irmão? Cemitério não é bagunça, cemitério é tudo organizado. O que tem? Vai enterrar uma pessoa, tem que ter horário, pelo menos 24 horas antes. Tem que ter o quê? Atestado de óbito. Tem que estar tudo documentadinho pelo médico. Tem horário marcado, está tudo certinho. E no mínimo alguém deve ter falado assim: olha, vai lá e avisa. Porque esse milagre não aconteceu dentro do cemitério, esse milagre aconteceu no limite da cidade. Aliás, irmãos, aquele era o limite da mulher. Fala para o teu irmão assim: você não conhece os teus limites, mas o Senhor Jesus... Mas o Jesus, o Senhor, sabe os seus limites. A palavra de Deus diz o seguinte: que Ele não te dá, não permite que venha a tentação maior que você possa suportar. Então toda luta que vem para a sua vida, saiba que tem limite ainda para ir avançar. Então tão longe do cemitério, longe do limite. Está no limite da cidade, longe do cemitério. Então, no mínimo, eles mandaram lá para alguém lá avisar os coveiros. Está lá os caras com a pá, tudo esperando. E qual foi a notícia? Imagina. Chega para o teu irmão agora aí e fala para eles mais ou menos o que os que foram avisar os coveiros falaram. Vai lá. Bom, dependendo do tipo de pessoa que você é, por exemplo, se for a pastora Carmen, meu amor... Ela chegava para os coveiros e falava assim: ó, presta atenção, não vai ter enterro, tá? Eu já faço diferente. Não é nem melhor nem pior. É diferente. Eu ia falar assim: não vai ter enterro, tá? Por quê? A gente estava andando, estava com aquele defunto lá. De repente chegou um homem, o Senhor Jesus, e disse: mulher, não chores. A gente quis pegar ele de pau, porque mandou a mulher chorar. Aí ele falou assim: menino, moço, levanta. E aí, aquele moço se levantou. Por isso, não vai ter enterro mais hoje. Hoje não tem enterro. Sabia que hoje não vai ter enterro? Lá na cidade está uma bagunça. Está todo mundo glorificando a Deus, dando glória, pulando, dizendo: o encontro é tremendo. O encontro é tremendo. O Jesus é tremendo. Pergunta para encerrar. Qual é o mérito da mulher? Qual o mérito da mulher? Aí a mulher, a mãe do menino, falou umas palavras mágicas. Ela falou lá: Kazan, em o nome do... Não. E ela falou as palavras certas, viu, pastor? Ela fez tudo direitinho. Você entendeu, querido? Ô líder, você faz tudo direitinho. Pastor, mas eu fiz tudo direitinho, pastor. Tudo direitinho. Você fez tudo direitinho? E ficar esperando a compaixão de Jesus, você fez? O que você fez? Qual o mérito? Nenhum. Fala para o teu irmão assim: querido, quando Jesus se aproximar de você, só fica observando o que Ele vai fazer. Ah, como que eu vejo isso acontecendo. Eu fico assim,
Começou a chegar esses homens no sábado de manhã, né? E braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. E eu vi aqueles homens assim. Eu fiquei lá em cima, lá, olhando assim. Pela primeira vez eu não cantei aquela música brega antiga. Olá, olá. Aí eu fiquei olhando assim, Senhor, está mudando, né? Agora está mudando a unção, está mudando o tempo. Agora está mudando a música também. E aí ele falou assim, então, eu falei, será que vai funcionar isso? Eu falei, então. Aí o Espírito Santo falou assim, fica observando. Vai vendo. Vai vendo! Olha, então assim, vai vendo! Qual o mérito? Nenhum. O que eu quero que você se comprometa? Eu quero que você se comprometa a clamar ao Senhor Jesus, para que você tenha, e você agora comece a investir nisso, lendo a palavra, fazendo o devocional, conhecendo o verbo vivo, para que você tenha a visão de Jesus, porque a compaixão de Jesus, ela ressuscita mortos. Eu tenho vivido isso na minha vida, e você tem vivido também na sua vida. Quantas famílias que hoje estão de pé, quantas pessoas que hoje poderiam estar no cemitério. Eu olho aqui, olho por aqui, eu vejo alguns que a minha vista consegue reconhecer aqui no meio, pessoas que estariam no cemitério: Célio, Diogo, Tiago, Beto. Eu começo a olhar para algumas pessoas, eu falo assim, o Senhor tem dado unção de ressurreição para esse povo aqui. E você é fruto, você é um beneficiário desta unção, de gente que olhou para você, não olhou como os outros olharam. Jesus chega diante da mulher samaritana, todo mundo olhava ela como uma pessoa que não ia ter respeito, mas Jesus olhou ela diferente. Fala assim, olha, mulher, me dê água. Um judeu pedindo água para a mulher. E a mulher falou assim, como você é um judeu, pede água para mim? E ele falou assim, mulher, eu estou enxergando você, mas você não está me enxergando. Se você soubesse quem eu sou. Se você tivesse a visão que eu tenho. Eu estou olhando para você, eu estou vendo a tua situação, eu vejo quem são os seus, a sua situação emocional, a sua situação social, sua situação econômica. Eu estou vendo. Mas se você soubesse, se você me visse como eu te vejo, você me pediria água, e eu te daria uma água que nunca mais você teria sede. Sempre quando o Senhor se encontrar com você, Ele vai te olhar com compaixão. Quem quer ter essa visão, vem aqui à frente, por favor.